Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e hoje um vídeo azul por aqui, um vídeo de pintura e um vídeo bem legal, bem diferente, porque eu percebi no meu blog, aliás, se você não conhece o meu blog, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, passa por lá porque tem muitas técnicas bacanas lá também. Como eu estava dizendo, eu percebi nas últimas semanas, nos últimos meses, que no meu blog, a busca por pintura e desenho em porcelana com queima doméstica, queima no forno convencional de casa, aumentou muito. E aí eu fiquei com isso na cabeça, fiquei com essa ideia, eu preciso fazer algum trabalho em porcelana, eu preciso retomar isso no meu canal de vídeos também. Não é muito comum eu trazer trabalhos de pintura em porcelana por aqui, mas fiquei com isso na cabeça. Aí veio o Natal e eu ganhei um presente muito legal da minha nora Mari, a Mari que está aqui gravando os vídeos comigo. Ela me deu um kit de coisas bacanas para fazer trabalhos manuais, uma caixa linda que eu vou pintar, a qualquer momento aí eu venho gravar um vídeo com ela, me deu uns cadernos super legais e dentro desse kit também vieram sabonetes que eu adoro, bem perfumados e gostosos e essas canetinhas aqui para pintar e desenhar em porcelana. Eu já tinha visto, muitas pessoas falando até de canetas em porcelana e tinham me perguntado, mas eu nunca tinha usado canetas. Eu já tinha pintado, porcelana, tanto com as tintas que vão no forno especial, que são aqueles fornos que atingem 700, 800 graus, que é um tipo de pintura totalmente diferente e que foi inclusive a primeira técnica que eu aprendi de pintura. E também já tinha usado as tintas que vão em forno doméstico, mas sempre tinta, usada a pincel. E caneta eu nunca tinha experimentado. Então as pessoas até me perguntavam e eu não tinha muito como orientar, porque se eu nunca tinha feito, como é que eu ia explicar? Mas enfim, eu fiquei com essas duas coisas na cabeça. Eu queria retomar algum trabalho com porcelana e a Mari me deu esse presente super legal das canetinhas. E aí então eu resolvi pegar essas canetas e fazer um trabalho com elas. O resultado foi esse aqui, gente. Eu amei essas canetas. Essas canetas aqui são japonesas. Elas têm uma ponta dupla, então elas têm um pincel, que é a ponta mais que sai mais tinta, boa para pintar, preencher mesmo e para desenhar, e uma ponta bem fininha e delicada, boa para fazer traços, pontos e grafismos. Eu adoro trabalhar com contorno preto, Quem me acompanha aqui sabe. Então eu fui atrás de outras canetas, fui comprar a preta, dessa mesma marca que a Mari me deu. Aliás, deixa eu colocar meu óculos aqui para passar as informações corretas. Ó, essa é a caneta, ela é japonesa, eu acho que ela chama Marvi Ushida, E ela tem então duas pontas. Uma ponta que é a ponta pincel, que é a mais grossa, que preenche mais, e uma ponta fina, que é mais bacana assim para desenhar mesmo. E o bacana desse trabalho com as canetinhas é que realmente parece que você está desenhando com caneta no papel, é basicamente a mesma coisa. Mas aí, como eu falei para vocês, eu fui atrás de outros materiais específicos também para isso. Aí eu encontrei essa caneta aqui da Compactor, que tá com uma série bem legal também de canetas, e eles têm várias cores, mas eu acabei comprando só a preta e vou mostrar para vocês o trabalho com ela também. Eu encontrei essa outra marca aqui, essa é de Taiwan, é um conjunto, o preço desse conjuntinho foi bem interessante, eu achei de todas é a que tem o custo mais baixo, veio um estojo com 6 cores, Eu vou mostrar o trabalho que eu fiz com elas também. E aproveitei para usar as minhas canetas Posca. A caneta Posca, eu já falei dela aqui no meu canal, tem um vídeo que eu falo só de canetas. Ela não é uma caneta específica para porcelana, ela é uma caneta permanente de tinta para usar em qualquer material, inclusive porcelana e vidro, mas pode ser usada em tecido, em papel, em tela. E a caneta Posca, ela tem várias pontas. Essa aqui é bem grossa, E é uma caneta de tinta, então ela tem uma cobertura bem com cara de pintura mesmo. E essa é a ponta mais fininha
que eles têm, que é a 07, tá? E aí da caneta Posca eu já tinha algumas cores da grossa, eu tenho essa fininha, e aí eu experimentei todas essas canetas em porcelana para trazer esse primeiro vídeo aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse trabalho, né, a aplicação das canetas. Então, em primeiro lugar, né, o que vocês precisam entender? É uma caneta que precisa de uma fixação a quente no forno doméstico para ela realmente secar bem e ficar fixa ali na superfície da peça. O forno doméstico que eu falo é esse que você tem em casa, ele pode ser a gás, ele pode ser elétrico. E a gente deve levar as peças para essa queima por meia hora, né, 30 minutos, no caso da maior parte das canetas, tá? Na temperatura de 150 a 160 graus. Essa é a temperatura mínima do forno, né, que a gente tem em casa. Alguns fogões, o forno começa da temperatura 180 graus. Mas se você deixar a porta semi-aberta, né, a porta do forno, enquanto ele está ligado, uma pequena abertura, a temperatura vai ficar mais baixa e você pode usar o forno que você tem na sua casa também. Eu preferi usar o forno a gás, eu gostei mais do resultado do forno a gás do que do forno elétrico, embora eu tenha testado os dois. Porque o forno elétrico que eu tenho é um forno pequeno e eu achei que a temperatura ficou mais alta do que o que estava sendo indicado. E eu percebi que as cores ficaram levemente mais apagadas no forno elétrico. Mas eu acho que foi por uma questão de ajuste da temperatura. No fogão a gás, né, no forno a gás, ficou muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês os trabalhos que eu fiz. Essa primeira peça, esse porta-joias, eu pintei somente com as cores da caneta aqui, do conjuntinho que a Mari me deu. E a única coisa que eu acrescentei a mais foi o preto, né, o contorninho preto. Eu queimei essa peça no forno a gás, né, por 30 minutos na temperatura de 150 graus, tá? Agora, essa caneta Compactor, tá, que é essa marca aqui, ela é uma caneta um pouco diferente. Quando a gente vai começar a trabalhar com ela, a gente tem que acionar a ponta. Ou seja, você tem que apertar a ponta dessa forma para a tinta descer e ficar aqui na base. Esse estilo de caneta é o mesmo da Posca e é o mesmo dessa Cis Ceramic Marker aqui, tá? E essa da Compactor, ela precisa de 90 minutos de forno, tá? Então você tem que deixar no forno na mesma temperatura, 150, 160 graus, mas por 90 minutos, 1h30. Essa Compactor eu usei nessa caneca aqui e ficou bem legal. Eu achei a ponta dela um pouco grossa, mas ela tem bastante brilho, né? Como vocês podem ver, fica um aspecto bem legal. A gente sente assim a pintura, mas ela fica bem uniforme. Gostei bastante também. A diferença, eu achei que no caso essa daqui, que é a japonesa, ela tem essa transparência, né? E ela dá um brilho da porcelana que eu gostei ainda mais. Eu acho que ficou muito bonito. E essa da japonesa eu usei também no vidro, como vocês podem ver aqui. Só com um detalhe, tá? O vidro que você vai usar, ele tem que ser um vidro temperado, que possa ir no forno por 30 minutos, tá? Que você tem que levar o vidro também. Então esse pote de bala, eu tirei a tampa, porque ela tem essa parte de plástico, eu desenhei somente na parte de baixo e levei no forno do mesmo jeito. E também pintei, né, desenhei esses dois pratos aqui, né, o do gatinho e da árvore, com essa mesma caneta japonesa, tá? E levei no forno, tudo igual. Só que tem uma coisa, embora ela não saia com água na lavagem, se você deixar de molho na água 2 dias, não vai sair, eu fiz esse teste. Você não pode usar essas peças como louça, porque a tinta dela tá aqui na superfície. Se você usar um talher, um garfo, uma faca, colher e riscar a pintura, ela vai soltar, tá? O mesmo vale também para essa da Compactor, tá? E para essa outra marca também.
Então, esse tipo de pintura que a gente faz e leva no forno convencional é uma pintura que fica na superfície da porcelana. É diferente da porcelana que vai a 750 graus, porque nesse caso, né, a tinta funde com a peça. E aí ela não vai sair mais de jeito nenhum. Você pode lavar, esfregar, colocar na máquina de lavar louça, no micro-ondas, não tem problema nenhum. Essas pinturas que eu fiz aqui, elas são apenas decorativas. Ah, se você fizer uma caneca, como essa aqui, uma caneca esmaltada, com a mesma caneta, posso usar para tomar um café? Pode. Você vai lavar com uma esponja bem delicada, tá? E evitar o riscar aqui. Se você tomar esses cuidados, a caneca, né, a louça, assim, você pode usar. Mas não dá pra gente fazer, por exemplo, um prato, né? Se você for pintar o prato, só se ele tiver uma borda separada, onde você não vai colocar o alimento, para você não ter perigo de riscar. Essas tintas não são tóxicas, elas vão no forno caseiro, não vai contaminar o seu forno, não vai ficar... Fica um leve cheiro, na verdade, porque aí né, a tinta tá lá secando, mas não vai interferir em nada no seu forno. Não se preocupe com isso, tá? Mas você tem que ter isso em mente, não é uma tinta que não vai sair de jeito nenhum, ela sai se tiver algum material que risque, tá? Esta daqui, este porta-joia, eu pintei com essa Cis Marker, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela tem o mesmo sistema, né, de soltar a tinta na ponta, tá? Ela tem uma ponta grossinha também, não é muito fina e sai bastante tinta, tá? Eu gostei da intensidade da cor dessa caneta. Ela tem uma intensidade, ó, como vocês podem ver, super bacana. E eu achei ela bem interessante, ela tem um custo bom, assim, o preço dela é bem interessante também. E eu também gostei. Mas eu ainda continuo tendo a minha preferida, que é a japonesa, que eu achei que ela ficou muito delicada. E por fim, a caneta Posca, que é essa aqui, eu pintei esse pratinho e ela tem uma diferença fundamental, como vocês podem ver. O acabamento dela fica fosco na porcelana, tá? Então, ó, comparando aqui as duas, esse aqui tem um acabamento super brilhante, mas aquarelado, né? Ele é meio transparente. E aqui a caneta Posca, ela fica bem opaca, né? Ela fica fosca, ela cobre muito bem. E as cores, né, são bem interessantes. Eu gostei também, mas é outro acabamento, tá? Mas vale essa dica aqui. A caneta Posca não precisa ir ao forno. Porém, eu fiz o teste, levei no forno por meia hora e não aconteceu nada. Ela não estragou e também ajuda a fixar, ajuda a secar, tá? Não tem problema você levar ao forno, mas ela não precisa. Essa caneta seca ao natural mesmo, tá? Então, essas são as diferenças, né, que eu queria contar para vocês antes de fazer o trabalho, né, e mostrar na prática. Eu queria falar sobre as canetas. Testei, aprovei. Se você deixar vamos supor, numa bacia com água, 1, 2 dias, todas essas daqui eu fiz o teste, não saem com água. Pode lavar com a esponja suave. O que não pode é riscar com nenhum instrumento, porque aí pode sair sim. E eu fiz umas peças super bacanas também, fiz umas pequenas bijuterias, né? Esse brochinho aqui de casinha, esse colar que eu tô usando. E as bijuterias com essas canetas eu vou mostrar para vocês num outro vídeo, vocês vão adorar. Que também ficou super legal. Mas hoje eu vou mostrar como usar essa caneta, essa que eu ganhei, né? As japonesas. E vou dar algumas dicas de aplicação. A primeira coisa, você tem que limpar muito bem a peça, lavar com água, detergente e até tirar o excesso de gordura, sujeirinha que possa ficar na peça com um paninho com álcool, tá? Feito isso, você vai desenhar na sua peça como se você estivesse desenhando no papel. Ó, você pega a ponta mais grossa, eu vou fazer uns desenhos livres aqui, bem à vontade. E você pode, inclusive, misturar as cores, ó. Enquanto elas não secam, elas ficam bem... Vamos fazer até outro aqui. Elas ficam bem maleáveis, tá? Então, você consegue mesclar uma cor com a outra. Você consegue dar
enfim, criar efeitos de pintura. É como se você estivesse pintando com canetinha no papel, não tem nenhuma diferença. Essas daqui, elas têm uma tonalidade super suave, como vocês podem ver, e eu gostei bastante disso. Algumas cores são mais intensas, tá? Mas elas têm uma transparência super legal. E aí você vai pintando normalmente. Você pode fazer, eu fiz aí desenhinhos bem à vontade, né? E você pode ir misturando uma cor com a outra. Eu tô usando a ponta mais grossa, né, que é a ponta pincel. E é diversão, parece brincadeira de criança, tá? O que eu percebi é que para a gente fazer os contornos depois, é melhor você esperar a secagem, inclusive levar para o forno a peça para queimar a primeira vez, para fixar as cores que você colocou embaixo. No caso, eu estou falando isso se você for fazer um trabalho como esse que eu fiz, que tem contorno, tá? Se você quiser fazer tudo numa única aplicação, é possível também, não tem problema nenhum. É que se você vai fazer um detalhe diferente, às vezes uma sobreposição, aí é mais indicado, tá? É melhor que você aguarde a secagem e queime a peça. Quanto tempo a gente tem que esperar para secar, né, antes de levar para queima? O ideal é você aguardar de um dia para o outro, tá? Para ter certeza que ela secou completamente. Mas eu também fiz o teste de pintar e levar para o forno logo em seguida e não teve problema. A peça fixou, deu para queimar numa boa, não aconteceu nada. Eu falo assim que é melhor porque às vezes, né, pode acontecer de você, sei lá, fez logo em seguida, aí você vai mexer na peça, leva no forno, esbarra sem querer e ela ainda não secou e pode até acabar estragando a pintura que você fez, tá? Mas em termos de durabilidade ou mesmo da queima, funcionar ou não funcionar, tanto faz. Se você fizer logo em seguida, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Eu fiz todos esses testes. Mas eu recomendo que você faça a pintura, né, o desenho, num dia e leve para o forno no dia seguinte, que aí é certeza que já secou bem. Bom, vocês estão vendo, eu estou fazendo bem à vontade, vários desenhinhos aqui, né, sem nenhum critério, né? Aí, se você quiser fazer o contorno, por exemplo, eu vou usar a ponta fina do preto. O que vai acontecer agora? Como eu não deixei secar, conforme eu vou passando o preto aqui, ó, se ele passa por cima de alguma parte que ainda está úmida, ele pode borrar um pouco. E eu percebi que às vezes acontece esse borradinho, quando vai para o forno, tá vendo, ó? Ele fica mais claro, ele não fica aquele preto intenso, né? Fica um pouco mais suave mesmo, porque no final de contas você está trabalhando úmido sobre úmido. Então, uma dica bacana é você fazer a pintura, né? Como eu falei, ó, vocês estão vendo como fica diferente? Então, o mais indicado, nesse caso, se você vai fazer detalhes e sobreposições, é você levar a peça para queima primeiro, como eu fiz aqui, ó. Aqui eu pintei tudo, levei para o forno, ficou lá os 30 minutos. Aqui eu fiz os desenhos mais clarinhos e agora eu consigo, ó, fazer o contorno sem nenhum problema. Eu posso fazer sobreposição, posso fazer traço, tá? Isso não vai ter nenhum problema porque a parte de baixo, né, a camada que eu fiz embaixo, já tá seca, já fixou, enfim. E aí você vai, ó, só desenhando mesmo, bem à vontade. Eu tô fazendo aqui os desenhos como eu costumo fazer. E aí eu vou levar novamente para queimar no forno, mesma coisa. Outro teste que eu fiz, né, é que não importa quantas vezes você pinte e leve para o forno, não tem problema, não vai estragar, não vai impedir que fixe, vai dar certo do mesmo jeito.
E os traços, se você quer bem fininho, ó, aí você tem que controlar a mão, né? Você vai fazendo conforme o resultado que você quer. Aqui eu fiz bem fininho. Uma coisa que eu observei é que as pontas das canetas, né, conforme a gente vai usando, elas tendem a abrir um pouquinho, tá? Isso você vai notar também. Então, conforme você vai passando, quanto mais você usa, aquela ponta, mesmo a mais grossa ou mais fina, elas tendem a abrir como se fosse um pincel, tá? E às vezes fica uma sujeirinha assim na ponta, você pode tirar num paninho, até passar um paninho úmido com água para limpar, não tem problema nenhum, tá? Mas eu imagino que até assim a gente usa a caneta, ela tem uma capacidade limitada de tinta aí, né? E com o tempo a ponta vai ficando mais aberta mesmo, mas assim, ela dura bastante, suficiente para a gente fazer vários trabalhos. E é isso, gente, é super divertido desenhar com as canetas, eu gostei bastante do resultado, eu acho que é um trabalho que vale super a pena fazer e fica muito bonito, porque fica com esse brilho, né, e essa transparência que a porcelana tem, e a caneta permite fazer isso. Eu gostei mais até do resultado da caneta do que de tinta com pincel, que no pincel eu acho que fica mais difícil até para a gente conseguir esse efeito de transparência e brilho aí, que imita até um pouco uma aquarela, né? Eu gostei bastante. E é isso, ficou longo, né? Meu vídeo era para ser um vídeo mais breve de informação, mas acho que deu para esclarecer bem aqui tudo sobre canetas em porcelana. E eu vou trazer outras ideias para vocês nos próximos vídeos, né? Continuem acompanhando aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Toda semana tem um vídeo novo por aqui. E até o próximo vídeo, então.